Aí, pessoas, eu não vou olhar pra câmera em momento nenhum, porque eu tenho que prestar atenção no famigerado trânsito, mas vamos falar um pouco sobre este episódio que chama Eaters of Life, que é o 10º, Eaters of Light, que é o 10º episódio da 10ª temporada, da 10ª temporada de Doctor Who. Eu achei um episódio legal, sabe? Mas eu acho que ele também tá na média. Eu me diverti no episódio tanto quanto eu me diverti no episódio passado do Mark Gatiss, que eu não fiz um vídeo por motivos de compromisso também, né? Então, mas esse eu não queria deixar passar para não ficar 2 episódios sem fazer o Translator TV. Então, nesse episódio do Eaters of Light, que eu achei interessantíssimo, que foi um episódio escrito por alguém que escrevia a série clássica, né? Uma mulher que escrevia a série clássica. E eu adorei isso porque tem uma pegada de série clássica no episódio. E se você reparar bem, o comportamento do doutor não é o mesmo doutor que a gente vem acompanhando nessa temporada. Tanto que eles afastam o doutor da Bill durante o episódio, né? Isso era uma coisa muito da clássica, principalmente na época da Sarah Jane, em que as aventuras elas eram divididas, né? As companions viviam uma coisa, enquanto o doutor vivia outra. Isso quando a companion, na verdade, era interessante, tanto quanto a Sarah Jane. E eu acho que esse episódio, o The Eaters of Light, tem uma dinâmica um pouco parecida com a dinâmica do 7º doutor, né? O comportamento do Capaldi como doutor nesse episódio é uma dinâmica parecida com a dinâmica que foi usada na época do 7º doutor. Enquanto eu assistia o episódio, me remeteu a essa sensação que eu tinha na série clássica, principalmente nesses 2 pontos. A divisão, né, o companion fazendo uma coisa enquanto o doutor faz outra, a gente acompanha a mesma história, mas de 2 pontos de vista, e também esse comportamento do doutor. Falando do episódio em si, eu comparei com o episódio do Mark Gatiss, mas eu entendo que esse tem menos problemas, menos erros de roteiro, talvez, do que o do Mark Gatiss. Pô, podia botar uma câmera filmando o trânsito, né? Eu vou parar ali no posto, eu vou fazer isso, que a partir de agora vai ter uma câmera filmando o trânsito. Vamos continuar. Então, eu não senti que tinha vários problemas, como os problemas que eu percebi no episódio do Mark Gatiss. Como eu falei no podcast, o episódio do Mark Gatiss eu achei um pouco forçado. Então, algumas coisas como o diálogo feminino entre a Bill e a Imperatriz lá no episódio do Mark Gatiss me incomodaram um pouco, porque pareceu que foi uma coisa que a BBC quis que tivesse e o Mark Gatiss não estava a fim de fazer. Nesse eu acho que ele tem menos problemas e eu gostei do episódio. Porém, entretanto, contudo, eu achei um episódio bobo. Eu achei um episódio meio besta e eu tava esperando um episódio que ia desencadear os acontecimentos, e meio que desencadeou, mas não foi tão urgente. Os acontecimentos dos 2 últimos episódios. Eu achei que esse seria o início do plot, mas na verdade o que eles fizeram foi só confirmar que a Missy vai ter uma participação meio que heróica nos 2 últimos episódios. Pelo menos é essa a ideia que o doutor tem. E confirma também a nossa teoria, né? A teoria do Jonathan Woodruff, de que o doutor já está se entregando à morte, né? A Missy aparentemente já sabe que o doutor já morreu e está prestes a regenerar, e o Capaldi tá demonstrando isso. E se você parar para pensar, todos os episódios ele meio que tenta se sacrificar, como se a vida dele não já tivesse terminado mesmo, e que para resolver aquilo ele poderia se sacrificar e não ia fazer diferença nenhuma. Apesar desse ser o ponto alto do episódio, esse lance do doutor querer salvar aquelas pessoas com seu sacrifício, se entregar para que a humanidade tivesse um futuro, e ele pudesse segurar ali naquele portal os monstros, né, os Eaters of Light. As pessoas decidem que vão, e aí vão todas as pessoas, eu não entendi. Então, é um episódio bom, é um doutor bacana, que o Capaldi, mais uma vez a gente tem um doutor escocês pra caramba. Eita, por onde é que eu vou agora? Bom, vou direto, né? Direto mesmo. Esses 3 últimos episódios,
o doutor tava muito escocês. Na verdade, desde os monges, eu já tinha notado, até fiz aquela piada em que o Capaldi virou o David Tennant, né? Porque tá muito, muito escocês. Então, todo o episódio foi bem legal. Apesar de bobo, não queria que esse fosse o 10º episódio, por questões de que a gente tá chegando num final que vai ser apoteótico, porque é a última temporada do Capaldi, é a última temporada do Moffat, então talvez seja a última temporada da Bill também, e talvez a última temporada da Missy. Então eu queria que fosse uma coisa maior no sentido de tempo, né? Que fosse mais aproveitado o último plot. Mas nesse episódio é um plot separado da história. As únicas coisas que tem relação é mesmo a relação do Capaldi e da Missy, mas isso tem no final de todos os episódios, ou da maioria dessa temporada. E pronto, achei que o Nardole ia se sacrificar, a gente ia perder o Nardole. Mas pra mim é um episódio bom. Eu só queria que ele fosse melhor e que fosse mais envolvido dentro de todo o esquema de final de temporada. A participação de Bill, mais uma vez, é bacana. Dessa vez não é de graça. Tem toda a história da sexualidade de Bill, porque eles resolveram pontuar. Todo episódio a gente vai pontuar uma coisa. E nesse episódio foi a sexualidade de Bill, de novo, sendo pontuada. E pra mim não tem problema nenhum, porque foi legal. Ela se deparou com uma situação que nem sempre é a situação que a gente pensa, né? A gente tava esperando que tipo... Ai meu Deus, a câmera caiu. A gente tava esperando que tipo, nossa, mas esses romanos aí do exército romano, não sei o que, vão ser super preconceituosos e tal. E na verdade é ela que tá fechada por não ser bissexual, né? Mas eu gosto disso do episódio ter... Caiu a câmera no chão. E é assim que o povo bate os carros em filme. Quando alguma coisa cai no chão e a pessoa vai procurar. Mas eu não bati o carro não, ainda. Mas aqui tá bem difícil agora. Acaba que esse episódio tem mais pontos positivos do que pontos negativos, né? Meus pontos positivos são esse lance de separar o companion do doutor e deixar que os dois sejam heróis em momentos diferentes. A gente vê isso acentuado nessa temporada. É muito legal ver a Bill resolvendo coisas como o doutor resolveria de maneira mais madura. Eu adoro a atuação da Pearl Mackie. Tá, tudo é legal nesse episódio. Tudo bem escrito, como a gente reclamou do episódio do Gatiss, que os personagens não eram bem escritos. Eles estão bem escritos nesse episódio, porque a gente vê as várias faces do Nardole mais uma vez. A gente já sabe disso, mas é bom que a gente veja sempre que a Missy não é um personagem unilateral. Ela tem várias faces também, ela tem vários momentos. E nesse episódio, mais uma vez, ela chorando. E a interpretação da Michelle Gomez também é incrível. Essa nova dinâmica do Capaldi que eu falei, que parece muito com o 7º Doutor, porque a escritora foi que escreveu um arco do 7º Doutor, então talvez ela tenha pego aquela energia que ela tinha no passado e trouxe de volta para a série. Meu único ponto negativo, na verdade, é que é um episódio bobo para ser o 10º episódio numa temporada de 12 episódios e que acaba aí, né? Então a gente tem o final de um ciclo que tá espremidinho em 2 episódios. Então eu espero que os 2 últimos episódios sejam sim apoteóticos. Eu preciso que eles sejam tão importantes assim e característicos, porque é o final de uma saga. É o final dos meus amigos Capaldi, Nardole, a Missy e a Bill. Então eu espero realmente que seja uma coisa grande e deliciosa. Então eu preferia que tivesse começado nesse episódio. Mas é isso. Esse foi o Translator TV Mobile, a nossa Translator Ship, o Translator Ship. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu cheguei vivo no meu destino. E vamos lá, trabalhar no sábado à noite. Beijo, pessoas. A gente se vê. Escutem o podcast e continuem ligados no Translator blog, porque é muito legal. Beleza? Até mais. Vou apagar essa luz aqui. 1, 2, 3.